Sejam bem-vindos! Que hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que eu estou tendo a honra de me conectar com uma das pessoas que mais me trazem aprendizados diários sobre pequenas felicidades, pequenas batalhas. Algumas a gente vence, outras a gente vence, mas é na marra também. Eu tenho a honra de apresentar a vocês essa super mulher, mãe do Martim, e que, além de tudo, ainda presta um projeto de conteúdo filantrópico social, praticamente, para todos nós, que é a minha Linda Rojas! Seja bem-vinda! Ai, é muita alegria que eu tô aqui, muita mesmo, porque eu te admiro demais, um saco falar isso que parece clichê, mas realmente de você, assim, exaltar tantas mulheres, e eu venho falar de um assunto que é tão nosso, né, que é muito ligado à mulher, então muito obrigada pelo espaço. Imagina, com o maior prazer. Bom, a Linda, ela enfrentou e venceu da maneira mais positiva possível uma doença que, além de acometer todos nós podermos estar sujeitos a ter, que é o câncer, ela traz um conteúdo educacional muito legal, não só para quem está passando, mas também para prevenção, que é mais importante. E como este episódio está passando em outubro, meus amores, vale lembrar sobre a prevenção ao câncer de mama, mas mais importante que isso, não façam apenas em outubro a prevenção. Prevenção é o ano inteiro. Ações de marketing para as empresas também têm que ser ao longo do ano. Então, não se apeguem apenas às datas sazonais e vamos sim apoiar causas tão importantes como essa de disseminar algo educacional que pode salvar muitas vidas. Perfeita. Pronto, então, gente, até a próxima. Mentira. Não, temos muitas coisas pra Não, falar. temos muitas, porque eu tenho algumas curiosidades. Você, primeiro de tudo, você descobriu com 24 anos, né, a primeira vez do câncer. Você consegue, poderia contar pra gente, assim, apesar de eu ter estudado bastante e te acompanhar há muito tempo, muita gente não. Você conta pra gente um pouco sobre sua trajetória? Vamos lá, meu nome é Linda, primeiro falar que é o nome mesmo, né, que é diferente, mas eu, aos 24 anos, era uma menina comum, cheia de sonhos. É uma idade que a gente também tá almejando muitas coisas, né, fincando aí muita coisa pro futuro. E eu estava num momento muito feliz da minha vida, porque eu estava namorando. Primeiro namoro, aquela coisa, eu estava apaixonada. E a gente ia fazer uma grande viagem, né? Ainda mais em 2012, para aquela época, a gente se planejou para isso, juntou dinheiro para isso, pra gente ir a Paris. E aí, nisso, enquanto eu estava fazendo mala, eu acabei apalpando algo duro na minha mama direita. Então, assim, note que Era muito duro? era muito duro e era aparente para eu conseguir esbarrar Ah, você esbarrou e assim e sentir. sentiu. E aí depois eu fiz o autoexame, que eu tinha ouvido falar, sabe-se lá onde, mas comecei a me tocar. Não sei se fiz exatamente da maneira certa, mas eu comecei a me tocar. Ele era tão grande, depois, claro, eu vim saber, ele tinha 7 centímetros, que para um tumor é grande. Enorme. E eu conseguia pegar ele assim, ó, em movimento de pinça. Eu lembro que no meu trabalho, eu trabalhava numa loja, todo mundo pegava ele. Eu falava assim, olha aqui, olha aqui. Todo mundo ficava, ai meu Deus, apavorado. Só que eu tão ingênua ao ponto, né, de fazer as pessoas conhecerem aquela parte do meu corpo. Eu achava, gente, não sei, é algo anormal, mas nunca liguei a algo como câncer. Na sua família já tinha caso? Nenhuma. E eu vou te dizer uma coisa que é muito difícil, principalmente hoje em dia. Eu não conhecia ninguém que estava com câncer. Ou se eu soubesse de pessoas próximas, assim, que Claro. tiveram câncer, eram muito poucas. Hoje em dia isso é mais difícil, né? Provavelmente todo mundo conhece alguém que tem câncer ou que infelizmente vai ter câncer. Mas era uma doença distante de mim, né? Distante de uma menina de 24 anos. E aí eu comecei a fazer exame, interessada pela minha saúde, porque aquilo era normal. Mas comecei a me preocupar dali, porque eu também não ia no médico antes. Ao ponto de eu deixar aquilo crescer até virar 7 centímetros. E não tinha dor, nada? Nada. O câncer de mama, gente, geralmente ele não dá dor. Então é uma doença silenciosa. O câncer é uma inimiga, assim, daquelas bem falsas, sabe? Que se apresentam. Falciane. Falciane esse câncer, esses tumores. Então, por isso que é tão importante a gente ir no médico.
que é uma consciência que a gente tem errada de que, vou deixar pra depois, ou só quando eu sentir alguma coisa. Que foi quando eu fiz, né? Ele precisou estar ali pra eu ir num ginecologista, num mastologista, que eu também não sabia o que que era. Falei, preciso pesquisar quem é que cuida das mamas. E aí que eu ouvi pela primeira vez a palavra mastologista. Então, durante minha experiência, tive muitas primeiras vezes de ouvir palavras novas, de falar sobre assuntos que eu não falava. E para uma menina que hoje em dia, na verdade, a gente é uma mulher, né? Com 24 anos, a gente tende a infantilizar muito, mas a gente tem muita responsabilidade nessa idade. Eu fui entendendo muitas coisas que estavam acontecendo com o meu corpo até chegar ao diagnóstico, que era um câncer de mama. E você não tinha seguro, né, na época? Não tinha Saúde. nada, não tinha plano de saúde. Mas algo que eu sempre gosto de falar aqui, porque aqui no Brasil, a rede de saúde pública, ela cobre todo o tratamento de câncer. Isso Inclusive é de muito congelamento difícil. de óvulos, né? Se precisar ou não. Isso eu acho que pode ser agora, em 2012, não. Mas eu acho que é um caminho longo, né? Eu acho que, não sei, deve ter filas. E para o câncer isso é uma linha tênue, porque quando você faz um diagnóstico de câncer, geralmente você tem pressa de começar um tratamento. E até ficar na Só fila. que em paralelo, para você fazer um processo de congelamento de óvulos, você também precisa de tempo para estimular, para tomar medicação. Super. Então, isso tem que ser muito bem planejado com os médicos. Mas é importante que seja conversado, né? Porque é algo importante pro Pro futuro, futuro. que aquela menina de 24 anos precisaria E na hora, pensar. às vezes, você não pensa, né? Você fala, só quero me livrar, assim, mas quando você vê, você entra numa menopausa precoce, porque tem muito Exato. esse ponto das células, né? O câncer de mama, ele é um dos cânceres mais comuns. Que isso, por um lado, é bom, porque as pessoas, os médicos, os cientistas estudam muito sobre ele, logo se tem mais conhecimento, mais tratamento, se sabe como lidar, mais ou menos. Uhum. E existem subtipos de cânceres, né? Geralmente a gente fala, câncer de mama é tudo igual. Tem espécies diferentes, subtipos diferentes. E o meu tipo de câncer, ele era receptor hormonal. Tipo, ele não cresceu pelos meus hormônios, ele não foi criado pelos hormônios, mas já que ele estava ali, ele começou a comer esses meus hormônios e isso facilitava o crescimento dele. Então, a gente entra depois, como parte do tratamento, numa menopausa precoce. Que foi um momento difícil também, né? Porque com 24 anos você fica uma sonhos, senhora. namorando, o calor, você Tudo. fica muito mais seca, né? Ressecamento vaginal, baixa de libido. Então, assim, convivi muitos anos. Só agora que eu posso retomar uma parte da minha vida que eu nem sabia que existia dessa maneira. Porque o ser humano, ele é fenomenal. A gente vai se adaptando. Tá muito difícil. Vou aprender a lidar com isso. E aí a gente vai tolerando até que a gente normaliza. Mas hoje em dia, né, que eu tô com a vida mais normal possível, né, depois do Estabelecida. câncer, em termos de saúde, de retirada de alguns medicamentos, eu falo, uau, não acredito Eu nem que tive meu essa corpo é sensação, esse. por exemplo. Exato. É uma loucura, assim, o que a gente vive, que depois vai caindo a ficha, né? A gente que passa por uma doença dessa, a gente fala sempre também do processo pós-câncer, né? Que durante o câncer acaba que sim, você tem um apoio, pequeno que seja, né? Às vezes é do médico, de alguém, mas você tem um certo apoio e olhares, assim, de atenção. Mas depois do câncer é um momento muito difícil. Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E é um livro, enfim, de um dos cursos mais cobiçados e, assim, que as pessoas, entre aspas, lutam muito para entrar, que é Como Descobrir Sua Felicidade. E nesse livro, eles falam também, eu li faz um tempo, se eu estiver falando alguma besteira, depois eu me corrijo. Mas no Jeito Harvard de Ser Feliz, eles falam que alguns traumas grandes que a gente tem na vida geram pequenos momentos de felicidade pós-traumático, né? Então, por que você passa a ser mais positivo? Por que você passa a viver um dia após o outro, mas de uma maneira mais intensa, mais entregue? E eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. Que talvez você também tenha que criar suas próprias ferramentas para conseguir lidar com sentimentos,
bem ou mal, o remédio também causa uma deprê, né? Totalmente, influencia no emocional, no corpo físico, cabeça e a cabeça como no corpo, então é tudo interligado. Mas isso faz todo sentido e eu acho que o ser humano é muito inteligente, né? Então a gente vai criando também saídas para a gente conseguir ser feliz, que eu acho que desde que a gente nasce a gente tem esse objetivo, né, para tudo, né? A gente precisa ser feliz no trabalho, em casa, na família, na faculdade, nos estudos, a gente procura essa sensação de todas as formas. E aí eu acho que pra quem tá de fora, de repente não entende, fala assim: "Ai, não é possível que você vai falar que você teve câncer e você se tornou mais feliz", porque, são coisas muito opostas, né. O câncer e felicidade Porque realmente a não, a ter palavra câncer é câncer triste. já dá muito medo, né, quando a gente ouve, você já fala: "Nossa, é uma palavra que carrega um peso, um temor". E Eh, que cada vez mais a gente tá trazendo esses assuntos, né, o assunto do câncer, de trazer pessoas aqui sobreviventes do câncer para falar que ele não precisa também ter esse peso, porque gera um temor muito grande quando você recebe um diagnóstico de câncer, vou morrer. E hoje em dia não é mais assim, a gente precisa falar hoje em dia não é mais assim. Como na década de 90, HIV matava geral Exato. e hoje em dia você tem vários remédios Hoje que em dia você convive com a é isso. doença, você tem muito tratamento da doença, tem câncer metastático, por exemplo, conheço pessoas que têm há 16 anos câncer É metastático e mesmo? assim, você olha, você fala: "Gente, ela é muito mais saudável do que eu, ela faz exercício, ela tem isso, ela tem". Então, é importante essa figura, essas pessoas aparecerem, irem aparecendo, pra gente falar assim: "Opa, espera aí". Eu lembro muito quando eu ia carequinha para o trabalho, depois, né, que eu recebi alta, ou de lenço, as pessoas olhando no metrô, e eu falava assim: "Cara, é porque as pessoas não entendem que agora a gente tá sobrevivendo, a gente anda de metrô, que a gente não tá numa cama pra morrer", entendeu? O câncer tem cura muitas das vezes, ainda mais como você falou no início, se a gente fazer esse diagnóstico precoce, da gente se prevenir mesmo com cuidados, isso não só para o câncer, para tudo, né, pra gente ter hábitos mais saudáveis na nossa vida. Muito legal você falar disso, até porque depois eu quero entrar eu passaria o dia inteiro aqui, tá. Não só Eu também. por dúvidas, e conscientização, mas também para a gente poder aprofundar em temas. E muitas vezes, quando a gente tem alguém próximo com câncer, nós temos o receio, né, de perguntar para a pessoa sobre a doença. É quase como não tocar numa ferida que Uhum. muitas vezes para alguém pode ser aberta. E eu acho que a maior característica que eu sempre me identifiquei com você é que você sempre trouxe a sua experiência num diário, a primeira vez, aí depois também teve a segunda vez, né, foi em 2017 Em 2017. que ele voltou, foi na mesma mama? Fui na mesma mama. Esse já só foi uma pegadinha do destino pra mim, porque eu tive o câncer pela segunda vez, tive essa recidiva, e ninguém espera ter câncer, né, mas ainda mais pela segunda vez. Você fala assim: "A minha cota de sofrimento já foi, Deus, passamos, fomos resilientes, superamos". Aí de novo você fala: "O que que aconteceu aqui?". E você já tinha retirado a é porque você não retirou a mama. Da primeira vez eu passei por um procedimento que é super comum, porque diante do meu diagnóstico e prognóstico, o câncer estava localizado, apesar de grande, que é muito difícil, né, podia ter se espalhado, ele estava ali, localizado, ele não irradiou. Ele era encapsulado, assim, ou não? Não sei exatamente se essa é a palavra, mas Tá. o médico me falou assim: "O seu tumor é como se". E isso foi uma super novidade, porque geralmente o tumor cresce e ele tende a pegar outros órgãos, ele ir caminhando. Ele falou: "Seu tumor é como se fosse de uma senhora idosa, que ele se Não se concentrou". multiplicou. Não, Ah, que ele bom. era grande, mas ele ficou ali. Então foi assim: "Obrigado, Deus". Mas esse tumor, ele como ele estava localizado na parte inferior da mama, a gente tirou metade da mama, que a gente fala que é um quadrante, né, que é um quadrado, um pedaço. E aí eu fiquei com meia mama, uma mama e meia. E o cirurgião plástico, lembrando, fiz tudo isto pelo SUS, não tinha plano de saúde. Então ele reformulou o que sobrou da minha mama e fez uma bolinha, uma menor do que a outra, mas quem não? Quem não tem A uma minha é mama? assim também. E aí E eu bem fiquei caída, se isso te conforta. bom, hoje eu tenho silicone. Eu ia te perguntar isso também, se você tinha colocado silicone. As minhas estão um pouco mais caídas com o tempo, mas temos próteses. E isso só foi acontecer da segunda vez
Então, eu sempre falo assim, eu acho que Deus sabe o que faz, sabe? Porque nessa segunda cirurgia que eu precisei passar, eu tô muito mais satisfeita, visualmente com as minhas mamas. Então, da primeira tinha uma menor, eu tinha metade da mama. Da segunda vez, a gente precisava correr contra o tempo, porque o câncer voltou, né? Então, ele deve estar bravo, ele deve estar agressivo. Vamos correr contra o tempo de novo, não vamos congelar óvulos de novo, porque não temos tempo, e vamos fazer a retirada das mamas. Eu fiz uma adenomastectomia, a gente escuta muito falar da mastectomia, que é uma cirurgia de retirada completa das Total, juntas, né? E total. que daí você tatua. Tem vários recursos hoje, gente. Uns adesivinhos em 3D, que é tipo de maquiagem que você bota. Que Tem legal. tatuagem. As pessoas têm que buscar de que forma mais Se identificam, ressignificar. se sentem confortáveis, né? Exato. E aí, a gente fez essa outra cirurgia, né, pra gente resgatar a autoestima da mulher. Eu acho que isso também a gente tem que valorizar, né, nesse mundo que a gente vive hoje, aqui no Brasil. Então, que, poxa, a gente tem direito à reconstrução da mama também, de forma gratuita. Isso é sabido quando... Eu acho que não. Entendi. E tem leis pra isso. Ou seja, se eu descubro um câncer de mama, eu tenho dias contados que o SUS precisa fazer minha cirurgia, que eu preciso começar o tratamento. Então, assim, tem SUS e SUS, né? De repente, eu dei sorte com o meu SUS do Rio de Janeiro, do hospital que eu tava me tratando. Tem, de repente, lugares que não tá funcionando tanto, mas tem que recorrer. Infelizmente, é um momento que o paciente tá muito debilitado, tá muito focado no... Emocionalmente, né? Mas a família ajude, gente, entra como rede de apoio, amigos, entrem e façam parte da ajuda desse processo, porque para o paciente já está sendo barra pesada. Então, ajudem nessas burocracias, se for o caso, mas a gente tem leis que garantem esse tratamento. Da segunda vez, eu já tinha um plano de saúde que eu fiz na risca. Era 6 meses de carência, eu acho que eu descobri o câncer com 7, 8 meses depois de fazer o plano, que foi minha sogra maravilhosa que fez pra mim no início. Obrigada, sogra. Aí, ó, sogra. A minha também é maravilhosa. É. A sua é carioca também? Carioca, maravilhosa. Ai, a minha Uma também. segunda mãe, assim. É, a amo. minha é uma segunda mãe. Me adora também. É que você é linda. Ai, obrigada. E aí, eu mantive os meus médicos do SUS, porque esses caras eram muito bons e eu precisava manter, porque eles já sabiam o que estava rolando aqui. E aí, a gente fez essa adenomastectomia, que é tipo uma família aí da mastectomia, onde a gente também tirou a mama inteira por dentro, tipo glândula, dutos de leite, tudo. E a gente manteve pele, bico e a areola. É tipo tirar um recheio de uma almofada. Exato. Tá. Tirei o recheinho ali, porém, esta maminha aqui tava meio capenga, porque tava Já pela tava com metade, Tava né? com metade. Então, assim, pra ela ficar do mesmo tamanho da outra, que ia encaixar uma prótese, né, pra encher esse recheio aqui, eu precisei fazer uma reconstrução com pele e músculo dorsal. Ou seja, eu peguei pedaço de pele das costas, eu tenho um arranhãozinho, e o músculo pra dar vida pra essa pele aqui. Inclusive, quando eu malho e faço algumas coisas assim, o músculo, ó, Ah, ele é? levanta. Que legal! Então, tipo, você consegue, assim, quando aperta... Não, que nem os homens não tanto, mas assim, tem um movimento que você faz que me dá que eu sinto ele ali, Mais porque rígido, você assim. tá estimulando, né? Perfeito. Ele ali. Mas, visualmente, ninguém fala, né? Que tem a pele que era mais bronzeada das costas já ficou branquinha da cor da mama, a cicatriz já tá juntando com a outra pele. Então, assim, os recursos que a gente tem de ciência, de tecnologia médica, nossa, eu sou profundamente grata e super interessada, assim, porque, imagina, você ia sair sem mama e hoje, diante do meu diagnóstico, eu pude sair com Que é algo que pra você, porque podem ter mulheres que talvez não liguem tanto, mas pra você era algo que tem até a ver com a sexualidade também, né? De você sentir o seu corpo com mais curvas, por exemplo. Exato. Ou mais próximo ao que você tinha antes. Eu acho, pra mim, assim, dentro de todos os conteúdos que você traz, eu acho de extrema importância também essa conscientização, não só da prevenção e etc., mas você contar sobre o SUS, você falar, pra mim foi importante colocar silicone. Tem gente que não vai querer colocar por medo, né, assim, algum temor, e se? Mas você traz de uma forma tão...
Ai, que a sua história inteira, até hoje, é de uma forma muito leve. Então, isso é o que mais me encanta nos conteúdos que você apoia e fornece pra Olha, gente. pra mim é um super elogio vindo de você, Imagina. porque que você trabalha com isso e tudo mais, porque pra mim eu tenho uma responsabilidade muito grande no que eu faço, porque eu sei que as pessoas estão fragilizadas, porque eu sou essas pessoas. Eu, em 2012, eu queria ter consumido tudo isso de assunto que tem sobre o câncer hoje em dia, e eu não tinha. Então eu falava, cadê as outras pessoas com 24 anos que têm câncer? Elas não existem? Que querem ter a mama ou que ficaram chateadas de perder o cabelo. Porque eu acho que a gente tem que ser verdadeira com a gente e falar, né? Pô, eu fiquei chateada de perder o cabelo. Eu achei um saco ficar careca. Não é assim, que o cabelo não importa. Não, é legítimo eu querer ter meu cabelo de volta, Lógico. sabe? Então, assim, acho que a gente tem que expressar isso, porque aí as pessoas se enxergam Se como e identificam, falam: né? eu não tô sozinha. Eu também acho isso. E a parte, você com, o seu namorado, que hoje é seu Virou um marido, marido, gente. Eu casei com aquele meu namorado. Caio, Agora né? estamos casadinhos. Eh, Como que foi também ter ele como um grande apoiador? Porque a gente vê muito caso de mulheres que passam por e homens também, mas normalmente mais mulheres, que passam por algum tipo de desafio, de doença, algo, e não tem um parceiro ou uma parceira para dar esse apoio. Ele foi fundamental. Fundamental. E a sogra Fundamental. também. A sogra, assim, foram apoios pra minha família, porque minha família não mora aqui no Brasil, são todos do Chile. Então, a minha mãe ficou muito sozinha. Então, o Caio foi parte da minha rede de apoio paciente, mas também rede de apoio da minha mãe. E foi fundamental, porque não é sempre isso que acontece, ao contrário, mas acontece. Eu sempre gosto de falar das partes boas, porque Boas. das ruins já tem gente falando. Então, assim, tem gente que fica também. Não é todo mundo que vai Que é embora. abandonado, né? E tem também um empoderamento desse paciente, da gente entender que eu entendi logo do início, não sei como me veio essa clareza, mas que eu precisava vencer por mim mesma. Claro que é fundamental ter gente perto de mim, mas é a minha vida e a minha saúde. Então, o primeiro momento foi assim, cara, eu preciso terminar com você porque eu não quero que você passe por isso. Porque eu sabia que eu queria conseguir sozinha e também eu não queria ter esse peso e essa carga de, tipo, alguém tá sofrendo por mim, sabe? Sabia que era uma parte dura do processo que vinha pela frente. Ele não quis, né? Ficou comigo. E enfrentamos juntos e eu vejo, falei, ainda bem que ele ficou comigo, porque é outra realidade. Eu, assim, estressada do tratamento, passando mal, e ele anotando meus Você tinha sintomas. muita Efeito colateral. reação? Muito, muito. Eu acho que foi uma das pessoas que eu converso, assim, que mais teve. Não sei se eram os anos, 2012, se mudou muita coisa no tratamento prévio, né? A gente faz um coquetelzinho antes da químio, que ajuda nesses efeitos colaterais. Não sei se eles estão mais completos agora, pra você não enjoar tanto, pra você não ter efeitos colaterais na pele. Depende aí da medicação que você usa, você A pele resseca? Desculpa eu ficar te pode perguntando. perguntar, Eu sei tudo. que você, gente, vocês vão me achar sem noção, mas Não, antes da gente conversar, ela me deu total liberdade para tirar dúvidas que todos nós temos e a gente não consegue. A pele resseca? resseca. E a sua dúvida pode ser de alguma amiga que tá passando com isso com alguém conhecido e precisa, de repente, não sabe como perguntar. Então, tem muitas quimioterapias que têm efeitos colaterais na pele. Eu, Nas mucosas, nas né, também. mucosas, faz afta, ressecamento de olho. Então, assim, você passa por um processo de você ir para um oftalmo, no nutricionista, e aí que a gente conhece aquelas frases e que a gente escuta falar na medicina, de que é um cuidado multidisciplinar, porque você passa pelo câncer, você precisa de um oncologista, no caso do câncer de mama, um mastologista, mas um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta para recuperar um movimento, né, do braço, geralmente é investigada a axila depois da mama, então tem gente que esvazia a axila. Então, assim, é um cuidado total que a gente deveria ter, né? São muitas especialidades e é cansativo, né? Para o Lógico. paciente. Poxa, eu tô lidando com câncer, eu tenho que lidar com 500 médicos, com muitas coisas, com tantas consequências. E, ao mesmo tempo, você tem uma vida normal. Você trabalha, você. Claro, você consegue estar distante mas do trabalho,
temporariamente, mas ao mesmo tempo que o trabalho talvez também te traga uma Te re distração, né, de você se sentir parte de uma vida normal e não só dentro dos médicos. Como que você é muito forte, né, assim, emocionalmente. Como que era esse suporte emocional também? De psicólogos, Uhum, não sei se precisou ir ao psiquiatra. Eu sou muito a favor de terapia, né. Faço também. terapia de casal, faço terapia de tudo que existir. E também tenho muita fé, e eu falo que Deus também é o meu grande psicólogo, que ele não me responde na hora, mas ele manda sinais. Mas como que fica, a cabeça de alguém que está enfrentando o câncer de frente? Bom, você 2 vezes, como não surtar? É. Eu acho que a gente precisa surtar, né? Não precisa não surtar sempre. A gente tem Perfeito. licença poética pra surtar. A gente pode bravejar, a gente pode gritar, a gente pode a gente pode dar patada nas pessoas de vez em quando, porque a gente precisa liberar, é muita tensão. Você falou que eu sou muito forte, de fato, na minha vida eu sempre me entendi como muito forte, porque eu sempre precisei ser estrutura dessa minha mãe. Meus pais se separaram com 8 anos, meu irmão foi seguir a vida depois, foi viajar, e eu segui ali. Então eu sempre fui muito estrutura da minha família. E eu sempre me considerei, eu tenho que ser forte. Então, nesse meu primeiro tratamento, eu fui essa pessoa. Não sei o que que é um psicólogo, não tenho conhecimento, eu me trato no SUS, não sei como averiguar. Nem pensei nisso, assim, como é que eu dou entrada pra ter esse atendimento, mas tem. Mas da segunda vez, e isso já me foi oferecido. E aí eu falei assim: "Nossa, tudo que eu achava que eu era forte estava, de certa forma, camuflado e eu estava totalmente fragilizada por dentro". Você meio que mascarava. Totalmente, totalmente. Então era uma rocha por fora. Era uma fuga, talvez? Eu acho que era um estilo de vida que muitas pessoas hoje acham que não percebem que a fragilidade está lá, mas com certeza a gente sempre está guardando alguma coisa dentro das gavetinhas. E o exercício de você falar sobre isso, por isso que eu falo sobre o câncer abertamente, porque eu acredito muito na cura pela fala, é que quanto mais você fala, mais de repente você fala, opa, falei alguma coisa que estava me incomodando aqui, eu nem sabia. Porque a gente não vai não tem essa consciência logo de cara. "Nossa, eu sou muito forte, mas eu estou guardando muitas coisas aqui dentro". E se você parar pra pensar nisso, você fala: "Não, tô tranquila". Mas quando você vai falando, quando você vai assimilando, você fala: "Nossa, isso aqui estava aqui. Não tinha ideia que quando eu passei isso na infância que eu sofri desse jeito, que eu não me deixei sofrer desse jeito". Sim, E aí, o psicólogo é fundamental pra isso, porque eu só tenho essa clareza hoje, depois do segundo tratamento. que é com Que autoconhecimento, de um quando entrou psicólogo. um profissional pra enrolar aquela linha desordenada que estava na minha E mente. para fazer questionar sentimentos que talvez você não enxergasse, mas que eles existiam, né. Existe e pra você se blindar e se cuidar. Por exemplo, eu sempre falo desse momento que inclusive é muito comum na vida de um paciente, que o familiar de repente sobrepõe a dor dele à sua. Tipo, claro que aqui ninguém tá fazendo competição de sofrimento, mas é um momento que, por exemplo, minha mãe, desde a primeira vez, como eu tenho toda essa preocupação, eu assim, não posso chorar pela minha mãe. Eu vou passar por tudo, eu sou muito forte, eu sempre cuidei de tudo. É a minha mãe que tá muito frágil, é a minha mãe que precisa ser cuidada. Cuidem da minha mãe. Gente, eu voltei da cirurgia, me emociono. Eu voltei da cirurgia, Caio, a minha mãe almoçou. Tipo, cara, eu estava sendo operada, eu estava voltando da cirurgia e você tem essa preocupação com outra pessoa, porque era até então o que eu entendia que estava certo, Que você tinha que cuidar. E dos é outros. quase você falar para o Caio: "Caio, a gente pode se separar. Uhum, Segue a sua vida, sim, tipo, eu que fique", sim. E né. Pensando muito mais no no outro do que em outro, você. é um absurdo isso, porque a gente precisa, principalmente quando você tá passando por um câncer, entender que você é que tá passando tudo na pele, e quem me falou isso na lata foi minha psicóloga. Uma das minhas melhores amigas, ela tá com um filho que tá com leucemia. E outro dia ela desabafando, chorando comigo, ela falou: eu sei que eu não posso reclamar e eu não tenho que me questionar". Eu falei: "Não, você pode. E você tem que se Uhum, questionar. E você tem total direito de estar pé da vida e falar: por que comigo? exato. Por que eu que tô passando por isso?". Eu já perdi várias pessoas na minha Uhum, família, né?
E eu falo, é genuíno você pensar, pô, por que que o meu pai morreu e não o pai do João da Silva lá Aham. de não sei aonde? Que é triste pra todo mundo, mas a gente acha que a gente sempre poderia estar ileso, né? Exatamente, a gente nunca acha que a gente é merecedor desse Sim. sofrimento. E então a gente também quer ser forte pra falar, não, eu não posso reclamar. E eu sou uma pessoa que eu reclamo um pouco demais. E a minha mãe fala, Roberto, você reclama muito. Mas eu acho que essa coisa da reclamação é importante ser feita com sabedoria, se é que isso existe. Mas, por exemplo, se você foi muito sábia de passar. Não tem Desculpa, problema. você foi muito sábia pra passar essa informação pra sua amiga, porque às vezes a gente não acha que tem esse direito. E eu, assim, eu trato de ser muito espiritualizada desde muito nova, muito próxima de Deus. E eu brigava, inclusive, com Deus. Claro! Eu Você falava, questiona Deus, você Deus. não tá enxergando isso aqui que tá E não, e acontecendo? na segunda vez, então, você falou sério Que que um raio isso? cai 2 vezes no mesmo lugar? Eu falava, assim, me leva então, assim, prefiro porque é meu pior pesadelo de novo acontecendo. Pra isso, me leva, o que que tá acontecendo? Assim, eu sou uma pessoa muito ruim, e esses questionamentos, né, embora pareçam ser egoístas e tipo, porque eles te levam a um esclarecimento futuro. Então é importante você ter qualquer que seja questionamento, pra você ir desenrolando o fio da meada. E depois você fala assim, não dá em árvore, né? Dá em É, pessoas. E eu é sou uma pessoa, verdade. eu preciso lidar com isso agora. Eu costumo falar muito que, assim, eu sou muito grata pela vida, em geral. De manhã, a primeira coisa que eu penso é: "Ai, nossa, tô respirando, tô viva", sabe? Obviamente, acordo muitas vezes mal-humorada, "Ai, que droga, tenho que trabalhar, não tô afim", é normal. Mas eu sou muito grata às coisas e a única certeza que a gente tem é de que a gente vai morrer um dia. E isso até você vai passar isso pelo Martim. Mas tem a fase que eles começam a questionar sobre morte, os filhos. O que que é morrer? A gente vai para o céu? Tem uma escada para o céu? Então Uhum, vem perguntas, você não precisa necessariamente elaborar muito a uhum, resposta, mas sim, nós vamos morrer. E outro dia o Francisco, meu filho, falou: "Mãe, mas eu não quero que você morra". E eu não menti para ele. Falei: "Não, filho, fica tranquilo, a mamãe não vai uhum, morrer". Porque eu não sei. E se eu infartar saindo daqui e morrer? Ele vai falar: "Poxa, minha mãe tinha dito para uhum. mim que não ia morrer". Então eu falei: "Filho, basta nós estarmos vivos para a gente poder morrer. Mas eu também não quero morrer, porque eu adoro viver a vida com você. Não pensa nisso. Vamos apenas viver". Maravilhoso. Porque, assim, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de eu morrer, eu tenho medo de perder as pessoas, porque eu já Uhum. perdi muita gente da minha família, muito importante para mim. Mas eu morrer, eu sou super uma pessoa muito conectada, em fé, enfim. E quando você fala, eu me emociono quando você fala: "Pô, eu questionava a Deus", porque a gente questiona a vida, Uhum, e a vida só faz sentido quando a gente traz uhum. questionamentos. Dentro desses questionamentos, por exemplo, a maternidade, foi uma coisa que você pensou na hora ou: "Não, tudo bem, vamos eu não congelei, vida Uhum. que segue". Como que foi pra você isso? Eu pensei na hora, porque no meu caso específico era um sonho. Que eu nem entendia que, de fato, hoje eu sei que isso era um sonho lá atrás, mas eu sempre falava: "Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe". Eu sempre amei crianças, as crianças sempre me adoraram. Então a gente tinha essa conexão, né. E aí, uma das primeiras conversas com o médico: "Olha, pode ser que a sua fertilidade seja impactada com o tratamento. Não tem tempo de congelar óvulos", e eu não tinha dinheiro também na época, né, eu estava no SUS, e na hora são tantas prioridades colocadas Quero que me salvar, né. algumas coisas vão ficando pra trás e essa foi uma delas. E aí meu médico, vendo essa realidade, ele sempre também se manteve positivo, falou: "Ai, você é muito nova, você não tá conseguindo, mas você é muito nova, vamos torcer pra que seu corpo se regenere e você consiga". Só que aí veio o segundo câncer, aí eu falei: "Ai, aí é sorte demais, né". Aí o corpo já não é tão novo assim, é químio na lata lá no meu sistema reprodutor de novo, então eu acho que é muito difícil. E uma coisa que de repente eu não conte tanto, mas eu tentei da segunda vez congelar. A gente já tinha mais possibilidades, aí tentei, tinha um pouquinho de tempo, apesar de não muito, só que quando eu fui fazer o tratamento, os meus folículos, eles não estavam respondendo, não estavam crescendo, sei lá como se explica isso. É porque o folículo, ele tem que crescer, ficar numa medida, mínima para daí ter um En óvulo,
e esse óvulo estourar. E quando você toma um hormônio para congelar, é como se você estivesse tomando hormônio de 1 ano para ovular de uma única vez, né? Entendi. Aí, os meus folículos não estavam respondendo, ou seja, não tinha mais tempo pra ficar estimulando, eu precisava começar a químio. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Poxa, se 2 químios seguidas, eu tentei, eu já não tinha aqueles folículos, não estavam respondendo, eu devo Você estar não infértil. congelou nenhum, então? Nunca congelei. Tá. Se as pessoas puderem, congelem e conversem sobre os seus sonhos com os médicos. Seja o da maternidade, ainda que pareça muito longe, é o futuro. E a gente precisa falar do futuro, da possibilidade de futuro, apesar do câncer. E eu sempre falei de 2012, tá, mas e aí? Quais são as alternativas se eu ficar infértil? Porque naquele meio tempo você poderia ter congelado. Claro que exige um super custo. Não é que é. Não poderia congelar mais. Eu não tinha Mesmo como. depois da primeira vez, entre a primeira e a segunda já não dava. Porque aí eu entrei em menopausa Você precoce entrou com a mesmo. hormonioterapia. Então, assim, acabei químio, mas eu precisei 5 anos de medicação. Tem Que é, esse porém. é aquele remédio que você toma Uma injeção na barriga, no meu caso, que era o Zoladex, e o Aromazin, que era toda noite. durante 5 anos, né? 5 anos, mas tem pessoas que fazem por 10, isso é muito conversado com o médico. E eu tive a recidiva, ou seja, zerou. Precisei tudo de novo. Eu falei, meu Deus, ou seja, eu não posso nem tentar ver se eu tô fértil, entendeu? Não posso nem tentar lá ver se vai rolar. E aí foi muito difícil, porque era a incerteza também que causa essa sensação de, tipo, nem sei se eu vou poder ser mãe. E aí, quando você quer ser mãe e essa possibilidade tirada, é muito mais doloroso. E aí eu convivi com essa frustração, porque eu fiquei frustrada, fiquei Lógico. chateada, briguei com Deus, chorei. Quando os folículos não responderam, eu chorei Ipanema inteiro até entrar na igreja Nossa Senhora da Paz, porque era o lugar que eu podia chorar, porque as pessoas estavam me olhando na rua. Falei, acabou, acabou. E, tipo, o Caio, ele não vai ser pai? Sabe, a sua vida está impactando a da outra também, num futuro de filhos e tudo mais. E eu demorei 9 anos pra entender e pra ganhar resiliência de que tudo bem, não é pra mim então. Então não é toda mulher que precisa necessariamente ser mãe. Não é para acontecer. Então, ou que aí eu ganhei já todo esse amor por ser uma mãe do coração. De repente, eu não vou ser uma mãe biológica, mas existe a possibilidade de eu exercer a maternidade de outras formas. E isso também muito bate-bola com o médico. Toda consulta você pode levar essas questões, que é importante até você ganhar essa clareza. E pode, é uma dúvida, tá? Não sei nem se você tem como me responder isso. Mas ovo doação, que é quando você compra num banco de óvulos, você poderia fazer uma fertilização com o Caio de um óvulo que foi doado e colocado em você, ou também não por conta da químio? Você Eu sabe? acho que isso tem leis aqui no Brasil também para isso, né? Por exemplo, outro dia uma seguidora me perguntou isso sobre barriga solidária. Aqui não existe barriga de aluguel, você não Não. pode pagar para ninguém, mas existe barriga solidária, existe Ovo doação existe. doação, provavelmente Não pode em existe. família, que eu sei. Tem essas questões, deve ter umas regras. Mas aqui no Brasil tem banco de óvulos, né? Igual banco de Sim, esperma. E a minha dúvida é mesmo se depois de toda essa químio, de todo o tratamento, ainda existe a possibilidade, né, do seu útero receber um bebê. Bom, a gente sabe que sim. Martim tá aí pra isso. Mas a gente não saberia até eu terminar a hormonioterapia e ver como tava toda essa parte. Às Perfeito. vezes o endométrio tá muito grosso, você ficou eu fiquei em menopausa há 10 anos. Eu não tinha massa muscular nenhuma, imagina internamente Nossa. como é que isso fica. Então é uma incógnita realmente para você avaliar essas possibilidades depois. E aí meu médico, maravilhoso, 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 de tanto a gente conversar sobre isso, falou assim, linda, saiu uma pesquisa lá fora, não sei o quê, eu fui num congresso, puxei pesquisas do seu caso específico, da sua idade, que teve câncer 2 vezes, hormonioterapia, tipo, espalhadas por aí, surgiu uma pesquisa, interromperam a medicação com tanto tempo, pra gente tentar ver se você consegue engravidar. Aí foi lindo, muito, muito, muito emocionante. Nossa, eu fico emocionada de você falar. Porque
era uma perspectiva. E aí, a gente saiu do consultório, eu falei, Caio, não vamos contar pra ninguém. Porque se é uma expectativa nossa, imagina dos outros, e é muito provável que seja muito difícil. Tipo assim, primeiro eu tenho que passar 6 meses desintoxicando do remédio, pra daí tentar ver se minha menstruação volta, pra daí tentar ver se eu sou fértil. Tipo, se uma pessoa normal, comum, uma mulher, às vezes demora 1, 2 anos, 6 meses, sei lá, pra conseguir de forma natural, acontece de demorar, imagina eu. Falei, não vamos falar pra ninguém. E aí, passei 6 meses desintoxicando o remédio. Minha menstruação veio no mês seguinte. Eu parei o remédio, no mês seguinte, minha menstruação. Eu imagino o quanto você não ficou feliz. Não! Na hora que você Gente, viu, é você algo... tava sangrando. Eu sei que enche o saco, hoje em dia já menstruo mais. Você fala, ai, a menstruação já normalizei. Mas assim, é algo do feminino, é nosso, é da mulher. Os hormônios estão vindo, então... Gente, veio, eu não acredito. Você vai ficando lubrificada, você vai tendo vontade. Então, em 10 anos, foi a primeira vez, quando eu interrompi o remédio, que eu me senti uma mulher, que eu senti aquele libido todo que eu tinha Vontade de transar. Exato. Então, foi lindo ver meu corpo assim. Uau, ele está voltando. Depois de tudo que você passou, você ainda tá aqui, segurando essa onda e me dando essa felicidade. Tá aí era uma coisa, mas ter filho, vamos ver, vamos me ajudar. E aí até minha psicóloga falou assim, linda, ajuda o universo também. Tipo, compra um teste de ovulação, que eu nem sabia que existia. Nossa, fiz muito no meu primeiro filho. Porque, assim, tabelinha e coisa, e era um planejamento, né? Aí eu fiz, gastei 9, são 10, né? Gastei 9, nada. No aplicativo que falava que eu tava no período fértil, nada de aparecer o negocinho no negócio, a carinha no negócio. Que parece uma carinha feliz, né? Aí, eu lembro da Júlia Faria, que a Júlia Faria anunciou a gravidez. Eu falei, e eu tinha abandonado os testes, tinha sobrado um. Falei, não é possível, sou infértil, não é possível. E aí, ela publicou que ela tava grávida e tal. Eu falei, tá todo mundo ficando grávida. Peraí, deixa eu pegar aquele teste. Gente, eu tava... Osmose agora, vamos. Eu estava ovulando naquele dia, ou seja, eu pulei dias pra não acabar, e foi exatamente onde o último teste funcionou e eu estava ovulando. Eu falei, Caio, pode vir. vem aqui Pode pra gente vir namorar. 1 segundo. Eu preciso te falar uma coisa, mas é muito... Pode ser até rápido, não tem problema. Do jeito que você quiser, só vem. Só vem. E aí, eu fui fazer um exame... Não, na verdade, aí eu comecei a sentir coisas. Aí eu falei, pronto, tô com uma gravidez psicológica. Eu tô entrando em surto, porque eu tô querendo tanto ser mãe que... Gente, eu engravidei 1 mês depois. E eu falei assim, o meu médico, apavorado de felicidade, né? No bom sentido, assim. O seu corpo reage muito rápido. Muito, muito rápido. E esse é o médico que viu os estudos. Esse que é meu anjo da e que eu me guarda. emocionei quando você falou, porque assim, é tão humano, né? Porque ele poderia falar, não dá, não dá. Beta, ele entrou no meu parto, de surpresa. Então, assim, imagina o cara que me operou 2 vezes no SUS, num hospital, depois num hospital particular, que seguiu eu fui a paciente na época mais jovem dele. Imagina ele acompanhar essa paciente, ele entrar agora num centro cirúrgico comigo acordada, pra ver meu filho, e eu ter ele ali tocando na minha bochecha, me dando a mão, o cara que salvou minha vida 2 vezes. E eu conhecer meu filho com essa empatia rodeada, foi um mágico, assim, foi Não, e no maravilhoso. momento tão frágil, né? Desculpa. Deixa eu beber no mar. Ai, estão duas... É que eu fico vendo o quanto a gente às vezes reclama da vida, sabe? Gente, foi... E o quanto Deus tá Olá, ali. tem papel aí pra gente? A gente... Quanto Deus... Escreve certo, por linhas lindas tortas. Obrigada. Eu pego aqui. O produção veio trazer papel pra gente. Só o Tito não tá chorando aqui. Mas o quanto Deus colocou um anjo mesmo, sabe? Na sua vida. Um anjo. Ele Aliás, vários. Sua sogra, o Caio. E a gente tende a não notar... Quando a gente passa por um grande desafio, a gente tende a não olhar para as coisas boas que também continuam acontecendo. Então, quando a gente falou lá no início das felicidades e tudo mais, eu acho que essa foi minha virada de chave. Não que eu sou mais feliz porque eu tive câncer. Deus me livre. O câncer é horrível, é triste. Sim. Mas
eu reparava que a mão de Deus estava ali. Poxa, minha sogra me indicou um médico. Poxa, o meu médico tá me ajudando nisso. Então eu via cada coisa positiva que estava acontecendo ao mesmo tempo que uma coisa ruim. Eu estava dando valor para aquilo que estava acontecendo de bom, por mínimo que fosse. É você conseguir valorizar uma menstruação, né? Exato. Ainda que pudesse não ter dado certo, o seu corpo reagiu. Deus estava falando com você de alguma forma, o seu Isso. corpo estava te mostrando, não desiste que eu tô aqui, Gente, se né? o corpo passou por tudo isso, quem sou eu pra desistir, Pô. sabe? Eu preciso estar junto de mim, do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Eu preciso ajudar esse corpo que já fez tanto, né? Esse corpo fez tudo por mim, imagina. Na veia, tantas quimioterapias, efeitos colaterais, perdi cabelo. Olha o que o corpo aguenta, cirurgias. É uma máquina. E ele se regenera, se regenera, se regenera, se regenera, e a gente não cuida dele. É verdade. Eu virei uma pessoa muito adepta à saúde, assim, né? Muito não. Sou adepta. É assim que eu vejo. Mas eu dou umas escapadas às vezes. Mas o meu principal motivo é porque eu vi a minha avó, que sempre foi uma pessoa ativa, tudo, definhar no final da vida. E aquilo para mim foi muito dolorido, porque eu falei, eu não quero ter um final de vida desse. Claro, a gente tem muito privilégio, né? A gente tem condição financeira. Então ela tinha um batalhão de pessoas dentro de casa, uma UTI dentro de casa. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. E eu só pensava, meu Deus, não é nem. Isso é chuva? Ó, é Deus falando com a gente, que ele se emocionou também, eu sei. E olha que é difícil me emocionar. Não é verdade? Eu sou meio durona, assim. Lá na agência, todo mundo chora, muita mulher, né? Todo mundo chora, eu sou mais durona, mas olha, tá de parabéns. É muito legal quando a gente tá se restabelecendo, tá, gente? Porque, assim, foram muitas emoções. Muitos lençóis. É a primeira vez. Quando eu me emociono, não é com... É com alegria, sabe? É uma emoção de ver que, o nosso corpo é máquina, que o copo pode sim estar meio cheio, que é óbvio que a gente quer mandar todo mundo para PQP, que a gente se questiona a nossa fé, mas que a gente se restabelece, né? A força do ser humano e ver essa rede de apoio. Eu costumo dizer que, pô, todo mundo fala, eu tenho medo da tecnologia que vai substituir os homens. Claro que não. Qual homem, máquina, né? Um robô. Meu Deus. Quer Que a gente voltar? vai ter uma aventura e ficar preso. A gravação não parou, mas... Não tem problema. Não tem problema. São, tudo É. Deus tá nos ouvindo e feliz da vida. O que tá acontecendo? Deus é você? Oi? Ó. Nossa! E eu acho muito intrigante quando as pessoas falam, eu tenho medo da gente ser substituído pelos robôs. Qual robô teria a empatia do seu médico? Entendeu? Porque não tem um sentimento. E a emoção disso aqui, da gente tá... Falando, podendo contar essa história de algo que, assim, claro, você ainda tem uma jornada pela frente, várias coisas acontecendo hoje, porque teve o nascimento do Martim, tudo, mas o robô não tem isso. O sentimento, essa emoção, né, que a gente consegue. A sensibilidade que cura também, né? Com certeza. A fé. Porque a fé Exato. também cura, a fé te dá forças. Mas então vamos lá, pra gente voltar ao nosso assunto. Não que a gente tenha saído, mas... E aí você descobriu como que você estava grávida? Você começou a ter... E você achou que era uma gravidez psicológica? Eu falei, gente, não é possível. Aí eu viajei perto do Rio com o Caio e eu acordei a madrugada inteira. A gente tava num chalé, eu falei, estou grávida. Eu tenho certeza absoluta que estou grávida. Só que em contraponto estava aqui, nossa, você tá com uma gravidez psicológica, não é possível. Falei, não, eu estou grávida, com certeza, eu sei que eu tô grávida. Porque eu falava que eu sentia uma fabriquinha aqui, eu sentia... Minha psicóloga fala que, com os meus relatos, eu tenho uma percepção muito sensível do meu corpo.
como eu fiquei muito doente, eu sei o que é ficar doente, eu sei o que é ficar saudável, eu sei sentir tudo no meu corpo. E eu sentia, eu falava, tem alguma coisa rolando aqui. E aí eu voltei, eu falei, eu vou fazer um teste. Não vou falar pro Caio, porque também é muita expectativa de todo mundo e eu devo estar com essa gravidez psicológica aqui. Aí fiz um teste, deu 1,5 risquinho. Falei, o que isso significa? Os palitinhos aqui com 1 risco e 1 meio apagado. Meio grávida? Falei, isso é pra me deixar mais nervosa. Aí fui pesquisar na internet e tava falando, ó, quando é outro risquinho meio apagado, é com certeza grávida. E aí mandei pro meu anjo da minha vida, meu médico, Como que ele chama? Augusto Rocha. Doutor Augusto Rocha. Você é um espetáculo. E aí ele, vamos fazer um beta-HCG só daqui a 4 dias. Aí eu falei, é alguma coisa, porque senão ele não falou nada, não quis me deixar na expectativa, só falou isso. Vamos fazer um beta-HCG daqui a 4 dias. Eu falei, então ele acha que pode ser. Pra ele me pedir pra fazer um exame depois. Só que eu não me aguentei os 4 dias, e aí eu fui pesquisar um outro teste que esteja escrito. que Quantas fique semanas? pescando. E aí eu fiz. Eu falei, eu vou gravar porque eu não devo estar grávida, né? Porque assim, seria muita sorte minha estar grávida. Eu vou gravar pra contar pras pessoas o processo. Eu tava filmando da ovulação, de que como que era. E eu achava que eu ia fazer um vídeo com vários negativos. Não deu. Que era, eu me preparei pra esse caminho mais longo. Ai, gente, desculpa. Me preparei pra esse caminho mais longo, tipo, vários negativos. Vai ser muito difícil. E aí começou, grávida, 2, 3 semanas. Eu falei, eu não acredito que eu tô grávida. Eu não acredito que eu tô grávida. Eu não acredito, eu preciso contar pro Caio. Aí mandei pro meu médico, ele, vamos continuar fazendo o exame na sexta, ver o seu beta-HCG. Eu acho que ele falou assim, não é possível que ela está grávida 1 mês depois de tentar. Então, assim, se alguma coisa der E aí, errado, fora eu tenho que- que segurar a onda dela. O Caio é tipo um policial de sniper, assim, né? Não, ele fala que eu sou uma coelha. Ele fala, cara, você é muito fértil, você é uma coelha. Não, mas imagina, qual a possibilidade disso, gente? Qual a Um mês possibilidade disso? depois de ainda. Qual a possibilidade disso? De 10 anos na menopausa, da minha menstruação voltar. Ah, gente, não sei, eu sou muito grata por tudo. E eu sabia muito bem que poderia nada acontecer e que eu também ia conseguir ser feliz de outras formas. Isso que foi o mais interessante. Eu acho que talvez o fato de você estar consciente que poderia não dar certo, mas tudo bem, não custa ter. O não eu já tenho. Sim. Acho que ajudou a relaxar algumas coisas aqui dentro e a facilitar, de repente, esse processo. Ou era pra ser, a gente não sabe. É, os dois, ou os Os dois, dois. né? Era pra ser, mas talvez de uma forma leve, como mais, assim, possivelmente mais leve, né? Sim. E aí você contou pro Caio. E aí contei, eu botei um projetor na sala, ele chegou e tava, papai, sei que fui muito esperado, cheguei. E aí eu sempre falo pra ele assim, Deus é meu amigo, Deus é meu amigo, Deus é meu amigo. Aí ele me abraçou e ele falou, tá vendo? Deus é nosso amigo. E foi muito lindo o processo da gravidez, porque para quem teve um câncer, 2 cânceres, passou por uma situação dessa, você vê seu corpo gerando uma vida. Você vê seu corpo gerando um pezinho, um coração. A que ponto seu corpo tá tão saudável que você consegue produzir uma vida? Então, para quem já teve muito doente, aquilo foi o ápice da felicidade para mim. O ápice da valorização da vida mesmo. E ver o Martim no ultrassom, de você escutar o coração, você falava, nossa, é tanta felicidade que deixa o câncer no chinelo. Ai, que Assim, o câncer foi horrível, mas é tanta felicidade agora que tá vindo na minha vida e eu estou apegada a ela, porque eu sei que a vida é de altos e baixos, eu sei que vão ter momentos daqui pra frente que também não podem ser tão bons, que não seja o câncer, de novo, pelo amor de Deus, mas eu sei que a vida é assim, por isso eu tô vivendo com tudo o momento de maior felicidade da minha vida. Eu tô vendo o meu neném engatinhar, eu tô fazendo soneca com ele, eu tô abraçando ele. Hoje eu vinha pra cá e falava, eu vou dormir com ele. Hoje eu vou dormir agarradinha com ele. Então, assim, eu tô aproveitando tudo o que eu posso desse momento, que é o momento mais feliz da minha vida. São os pequenos hábitos de felicidade que a gente pode ter
ao longo da vida, né? Eu costumo dizer, a gente não tá todo dia feliz, mas eu tenho um caderno há muitos anos que chama meu caderno da gratidão. E eu me obrigo a escrever pelo menos 10 coisas a que eu sou grata ao longo do dia, porque como eu sou uma pessoa reclamona, senão você se apega só a uma coisa ruim. E eu agradeço as coisas mais rotineiras, do tipo, os meus filhos, é muito legal. O dia que você começar a fazer isso com o Martim, eu falo para os meus filhos, pelo que você agradece? Eu rezo com eles antes de dormir, e daí é muito legal ouvir as coisas que eles agradecem, porque são coisas, tipo assim, inimagináveis. Ah, nossa, eu agradeço que eu comi um chocolate muito gostoso hoje, porque para ele aquilo foi o ápice do dia dele. E que a gente vai perdendo A gente perde a fantasia, a fantasia. gente perde. A gente a vida adulta passa a ser uma vida muito mais Abstrata, né? preto no branco. É. E quando eu vejo as coisas que eles agradecem, então, sei lá, o Francisco falou: eu agradeço porque eu consegui colocar um band-aid com o Patrulha Canina no joelho. Eu fiquei pensando, nossa, Que foi um momento de felicidade do dia dele. foi super! A gente também agradece com o Martim, ele tá falando agora, tá falante, né? Tá com 1 ano e 10 meses. E aí a gente reza o Pai Nosso, que é o pão nosso pra ele. Nossa, Que ele focou muito no pão. bom! E aí depois ele notou que a gente agradecia as coisas, aí ele interrompe, ele começou a interromper ele. Vovó, pelo Renato, o Renato é o amiguinho da escola. Aí, às vezes, a gente não sabe quem é. Aí ele, o Bebeto. Aí eu, gente, quem é o Bebeto? Aí eu fui lá na escola, gente, quem é o Bebeto? Não, é Bebela, que é amiga da escola. Bom. Então, assim, ele agradece Ah, pelas que pessoas. legal. Olha a essência da vida de um ser humano, que ele tem na ingenuidade dele um olhar de agradecer por aquilo que faz ele feliz. E ele talvez seja o maior ressignificado sobre a vida, principalmente na sua família, né? Para você, para o Caio, para sua sogra, para sua mãe, que é o arco-íris sempre chega depois da tempestade, né? O sol volta a surgir, que é isso, ele ressignificou sua vida. Ele totalmente. Ele é um símbolo de vida mesmo, em todos os âmbitos que isso signifique, né? Imagina pra minha mãe e minha sogra que não sabiam nem que eu tava tentando ficar grávida. De você anunciar e você falar assim, mãe, tô grávida. O quê? Como assim? E aí chega um neném. Imagina pra uma mãe hoje, que eu sou mãe, entender, e ela vê a filha careca, passando por químio, ela segurar, viu meu cabelo cair, e de me ver hoje vivendo tão feliz com o filho, e num momento de tanta saúde que isso representa também pra ela, então. Nossa, deve ser um bálsamo, assim. Deve bálsamo. ser algo como a maior gratidão da vida dela, sabe? Tô check. Sim. Consegui Sim. encaminhar, consegui fazer minha filha voltar a ter aquele brilho no olhar, aquela emoção, né? Ressignificar a vida dela. E que não seja com um filho, que seja com outras atitudes, outras felicidades que a pessoa possa ter. Mas para ela, sabendo que aquilo era um sonho seu, ai, deve ser muito lindo, assim, como mãe, sentir. Hoje que você é mãe, e sentir isso. E do retorno que o Martim dá. O Martim é muito carinhoso. Então, imagina ela sentir um abraço desse neném pra ela e chamando ela, vovó, e correndo. Então, ela deve falar assim: que vó é mãe 2 vezes, né? Então, ela fala assim: nossa, minha filha passou por tudo isso e a gente tá podendo ser tão feliz agora. E para um paciente poder dar uma felicidade para a família depois de tanta tristeza, que não é a gente que dá, é óbvio que a gente não quis ter câncer, mas a gente se sente um pouco Culpado, né? culpado de tipo, poxa, minha mãe tá sofrendo por algo que eu tenho. E agora você poder dar essa notícia assim, não, agora é felicidade assim para dar e vender. Porque cada dia a criança faz uma coisa nova e a gente fica, ai, olha o que ele fez, olha que alegria acordar do lado dele. E mais ainda, não esquecer, porque eu não esqueço o que eu passei. Não esqueço, não é de uma maneira ruim, de tipo, ai, ela não deixa essa história passar. Ao contrário, é porque eu comparo o tempo inteiro e isso me faz valorizar tanto a minha vida atual. Então, assim, eu posso deixar ele na escola, uau, eu tô podendo deixar ele na escola, porque antes eu tava passando mal numa cama.
sabe? Isso me faz Há valorizar. 10 anos eu estava começando a enfrentar o meu processo de quimioterapia, um pouco mais de 10 anos, né? Uhum. 11 anos. É muito. Eu acho até pra gente que ouve. E aí eu quero entrar até no assunto profissional, porque você usa a sua voz muito para isso. Não é que eu vou parar de reclamar, mas você pode ter certeza que depois de hoje, da gente ter essa conversa do tete a tete, toda vez que eu for pensar em algo mais, assim, chato, eu vou falar, mais calma. Olha só como as coisas podem ficar muito boas. Porque não é que ficou bom. Foi tipo, você alcançou, sabe, topo do mundo. Eu tô num momento, assim, só de gratidão, porque eu acho que Deus viu o quanto eu sofri, porque a gente sofreu muito, a gente sofreu muito. E ele não trouxe a felicidade parcelada, assim, tá, você vai ser feliz não só com o Martim, o Martim já seria tudo. Mas, assim, eu tô muito feliz na minha profissão hoje, trabalhando. Eu trabalho na causa do combate ao câncer, então eu trabalho com a causa da minha vida. Eu consigo, falar com outras pessoas, sei lá, essa história pode ajudar milhares de outras pessoas, de outras famílias. Eu consigo me desenvolver profissionalmente como eu nunca me desenvolvi em uma empresa, em multinacional que eu já trabalhei. Eu me desenvolvo hoje, assim, muito mais. Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz trabalhando no que eu amo, no que eu quero, em algo que pode ajudar muitas pessoas e que me ajuda diariamente. E você ajuda muitas pessoas, saiba disso, porque, né, você não, a gente não só te admira, mas a gente aprende muito, né? Você dá muitas aulas e de uma forma leve. Você vivenciou na pele e você consegue trazer histórias reais, mas com um olhar mais sensível, de eu te entendo, mas vai dar certo, né? Positivo, otimista, que eu acho que falta um pouco no mundo também. Falta. Até porque quando a gente vê as matérias, você nunca vê. A fulana tá com câncer, aparece uma pessoa Sim. abatida. E não é só isso, né? Uhum. Claro que você fica abatido, você passa mal, você perde nutrientes, você tá fazendo quimioterapia, é Sim. química pura dentro do seu corpo. Mas você traz isso de uma forma. é, é, Difícil falar alegre, mas é leve, Mais equilibrada, né, natural. não tendendo só o pêndulo pro Pro negativo, de negativo. achar que você vai morrer no dia seguinte. Até porque é o que eu falei, basta Estar estarmos vivo. vivos pra gente poder morrer. E dentro dessa jornada, como que foi a transição de ser uma das porta-vozes, digamos assim, do combate ao câncer no Brasil, tão jovem, mas com tanta sabedoria, estudo? Quando que você resolveu compartilhar isso e por quê? Calma, eu até acho que eu sei o porquê, porque você, apesar de não fazer terapia, você em algum lugar seu, você me parece bem Agora eu faço sensitiva. terapia. Não, agora você faz, mas no primeiro É, tratamento não, e não. você começou a compartilhar logo Sim. depois. E você tem tanta sensibilidade, eu acho, do seu corpo, dos seus sentimentos, o Martim tá aí pra provar isso, que talvez você falando, você se sentia não só apoiando outros, mas também tirando de Com você certeza. essa carga. Com certeza. E isso não é pensado, né, você não pensa: "Ah, vou tirar essa carga", isso vai acontecendo. É por isso que eu acho que a gente precisa se arriscar, dar voz, de repente, a uma intuição. Fala, vai, se arrisca. Eu comecei o projeto Uma Linda Janela em 2016, 4 anos depois do primeiro câncer. 4 anos depois do primeiro câncer. Eu falei assim: "Gente, eu preciso fazer algo para ajudar o combate ao câncer de mama". Me candidatei para ser voluntária em algumas ONGs e depois eu falei: "Eu preciso fazer uma diferença, assim, que claro, se faria sendo voluntário, mas em algum gap que eu achei que eu precisei e não tive", que era a comunicação da saúde para o paciente ou para todo mundo que consuma saúde, que deveríamos ser todos. Mas não chegava até mim do jeito certo. Eu falei: "Então vamos mudar a comunicação do câncer no geral", porque é justamente isso, você falava de câncer, você assimilava que a pessoa ia morrer ou que, né, a gente precisa mudar
esse mindset, assim, a gente está passando por um momento de evolução. E a gente precisa amplificar essa voz que diga assim: olha, estamos aqui, estamos sobrevivendo, a gente está tendo tratamento, eu tô passando pelo câncer, mas eu tô indo no cinema, eu tô na quimioterapia essa semana passando mal, mas na outra eu vou sair deste mundo câncer e vou continuar minha vida porque a vida continua. Então vamos mudar essa comunicação. E aí eu comecei a fazer isso nesse projeto autoral, com um blog, comecei a fazer palestras diante de convites, e aí comecei a abrir o Instagram. E o Instagram foi uma super surpresa para mim, porque eu não tinha ideia que as pessoas precisavam desse assunto. Então, claro, eu tive um momento onde tudo era mato, lá em 2012, que ninguém falava disso, que não tinha esse poder de informação que se tem hoje, e fui acompanhando esse processo e inserindo o assunto saúde e o assunto combate ao câncer. E aí as pessoas foram chegando, e isso foi me surpreendendo. Você fala, gente, eu falo de câncer. As pessoas precisavam se identificar com aquilo, porque elas estavam vivendo isso na família, com alguém, a rede de saúde. Eu tenho muitos seguidores da área da saúde, Que médicos, legal. especialistas, que falam assim: nossa, porque é a visão do paciente, que eu sempre falo. Então, uma super empresa hoje, que eu faço os meus exames de entrar numa ressonância, hoje me contrata. Que é a DASA. Porque tem a DASA, tem a GE, Já. que eu consigo falar: olha, você sabe o que eu sinto quando eu entro aqui dentro? Você sabe o que um paciente sente quando a gente sente algum barulho da máquina ou quando a gente espera um resultado de um laboratório? Você sabe o que eu tô sentada ali numa sala de espera, o que eu tô olhando? Então, assim, é um olhar que também é novo, né? Porque a marca também não tinha como chegar a essa pessoa que estava fragilizada e de repente podia ter uma interpretação de que estava se aproveitando. E hoje não, porque eu sou meio termo disso, é o meu trabalho. Eu estudei relações internacionais, eu estudei marcas, eu trabalhei ONGs, eu trabalhei em instituições e eu sou uma paciente formada pelo SUS e pelo particular, ou seja, PhD. tenho a visão de duas realidades extremas, E são muito distintas? muito distintas, muito. Por muitas vezes eu fui muito melhor atendida no SUS. O que o SUS falta de estrutura, não é um ambiente bonito, humanizado, teto, não é esse lugar, mas as pessoas têm a alma ali. Então eu sempre vou lembrar da enfermeira que pegava minha veia, que lembrava que eu era corintiana. Eu nunca vou esquecer desses meus médicos que eu encontrei lá e que salvaram a minha vida. Então, eu tenho essa visão de tipo, olha, vocês têm estrutura, vocês têm tudo, só que tem que melhorar o atendimento. Tá, então vamos fazer o treinamento, vamos colocar essa voz e essa visão do paciente, porque às vezes você não sabe que você acha que o que você tá fazendo tá certo, porque não se tinha essa outra perspectiva, né? O cara vai fazer uma máquina de ressonância, ele não fala necessariamente com o Total. paciente, ele vai falar com o laboratório que vai comprar a máquina. Então, é claro que a gente está passando por esse momento de evolução e que, graças a Deus, eu consegui me encontrar nisso tudo. Poxa, hoje a gente fez uma campanha enorme para câncer de mama metastático, e aí a minha consultoria levou pacientes de câncer de mama metastático para fazer o focus group e analisar a campanha. E aí falaram, essa linguagem aqui são sutilezas, sutilidade? Sutileza. Sutileza. É isso mesmo. São sutilezas, e às vezes não tão sutis assim, que você fala, opa, a gente poderia cometer um erro enorme lançando uma campanha disso. Porque é novo a gente falar de visão do paciente, é novo a gente falar de saúde e marketing, de ligar isso a algo comercial. E precisa, né? Porque a gente precisa consumir isso. Sem dúvida. E o quanto eu também fico feliz das empresas estarem cada vez mais receptivas, as marcas apoiando também e dando voz a uma pessoa como você que quer trazer benfeitorias para a população, seja no SUS ou seja no setor privado. E o quanto a gente vê que os próprios profissionais estão dispostos também a evoluir, Uhum. né? A apoiar mais as pessoas, porque realmente é um momento muito sensível. Eu lembro, assim, na verdade, essa minha amiga que está passando com o filho com câncer, eu falo com ela quase todos os dias. Ela faz um diário, na verdade, e ela manda
Hoje foi o meu milagre do dia, foi tal coisa. E às vezes tem aquele poder dos pequenos hábitos, né? E às vezes ela fala assim, hoje o grande milagre do dia é que a gente está saindo do hospital. E às vezes o grande milagre do dia é, infelizmente, eu voltei para o hospital, mas eu estava próxima dele, né? Eu não estava Sim. distante e tal. Então, é muito legal poder ver que a tecnologia também dá voz e amplifica as mensagens. Quantas pessoas não precisavam te ouvir para se sentir acolhidas? Então, existem coisas muito boas na tecnologia. Falando em tecnologia, dentro das suas redes sociais, o seu Instagram, principalmente, você recebeu já hate, assim, ou algum tipo de comentário muito que te deixou mal? Olha, honestamente, eu lembro de uma mensagem só, é porque eu sou muito, muito clara. Então, assim, eu não dou zero espaço, eu corto na hora. E eu acho que ali não é um espaço muito pra isso, mas existe. Mas eu não sei se foi necessariamente um hate, mas eu tenho no SUS, geralmente, para fazer radioterapia, porque eu fiz radioterapia, a gente tatua. Coisa, né, que você fala assim, tatua uns pontinhos, Ah, porque é? todo dia você precisa estar exatamente 28 dias seguidos, no meu caso, para você fazer a radioterapia exatamente no mesmo lugar. Só que você perde muito tempo se você for lá ver a marcação, medir, então você faz uns pontinhos de tatuagem, que pra mim foi assim, gente, é necessário isso? Isso vai me lembrar a vida inteira de que, pô, eu fiz um pontinho pra fazer radioterapia? Mas não foi isso, lidei super bem, inclusive hoje em dia adoro minhas cicatrizes, mas eu fiz um post comentando sobre o pontinho, olha, esse pontinho é assim, assim, assado, e as pessoas, e uma pessoa em específico, ficou muito chateada, que falou assim, mas eu tirei as 2 mamas e você está falando desse pontinho. E é isso que eu sempre falo, e eu falei diretamente com ela, falei assim, ó, aqui não é competição de sofrimento, eu acho que é tão importante a gente entender que existem estruturas emocionais diferentes, então que para você não é uma dor, para o outro pode ser. Às vezes é muito pequeno para você, só que para o outro é enorme. A gente não sabe a história da família, a história de vida, para aquilo doer tanto nela. Ou o que aquele pontinho, de repente, despertou, né? Porque é um pontinho, mas o que ele traz? De repente, minhas idas pro SUS de ônibus, de repente, A o solidão, câncer, a solidão e tudo mais. o medo. E nesse caso específico, eu nem estava falando do que o pontinho me dava dor, eu estava só mostrando que existe isso também, Eu não sabia. mostrando para as pessoas, e isso, uma enxurrada de comentário. Uau, eu tenho o mesmo ponto, eu não acredito. Até porque você traz à luz coisas que é além de um rostinho redondo e uma careca. Você tá falando da realidade do câncer e as pessoas precisam ver que não foi só com elas. Não fui só eu tatuada. Várias outras pessoas passaram por isso também. Então, você encontra elos nisso tudo. Então, eu sou muito clara e sou muito direta. Olha, aqui não tem espaço para isso. Beijo. Tinha uma amiga que estava com câncer metastático, ela infelizmente faleceu, mas ela falava, cara, eu tenho um amigo que toda hora vem reclamar que terminou. Cara, dá vontade de falar assim, gente, eu tô lidando muito melhor com a doença do que colega, mas é isso, é uma estabilidade emocional diferente, a gente tem estruturas diferentes emocionais, E então cada você um lida respeita, de uma forma, né? só não se meta. Só Te não vem incomodou? palpitar. Não se meta. Então, tão acostumadas A falar e ninguém rebater. porque tem medo, né? As pessoas têm medo hoje de rebater. Eu acho importante falar, olha, aqui não. E Isso não funciona dessa forma. eu Se acho funciona que pra é você na sua assim, casa, faz aí na sua casa. Aqui não é assim. você não é só uma influenciadora. Eu costumo dizer na agência, todos nós somos influenciadores. Então, se eu tiver que falar sobre determinado assunto de carne, eu vou falar com um frigorífico, um açougueiro. Eu não vou falar com a minha mãe. Então, existem nichos de influência e o mundo, Deus, Jesus Cristo, todo mundo foi influente. E é. O que difere é muito a construção desses conteúdos. Uhum. Você, pra mim, linda, é muito mais do que uma influenciadora. Você, pra mim, é uma grande criadora de conteúdos positivos. E quando você fala, seja dos pontinhos, ou de você ter perdido o cabelo, das suas frustrações, das suas angústias, medos, ódios, porque dá ódio também, porque somos seres humanos, Uhum. mas você também traz a alegria, você compartilha também a parte boa da vida.
eu acho o seu conteúdo, eu vou falar isso 100 vezes se for necessário durante esse papo, ele traz um acalento à alma. Num mundo Obrigada. onde a gente abre o jornal e fala fulano tá com câncer, ou pesquisas novas sobre o câncer, já dá aquele frio na espinha. Quando eu tô sentada com uma mulher linda, literalmente, não só no nome, uma mulher linda, divertida, autoastral, com um filho lindo, realizando cada vez mais sonhos, entrando nas maiores, porque tem isso também, a Linda presta uma consultoria incrível para as empresas, como ela falou, não só da visão do paciente, mas da conscientização também das empresas, né? Do apoio às causas, do olhar acolhedor para o colaborador que talvez esteja passando por alguma dificuldade, alguma doença. E ela traz isso tudo, não sei como ela é multitask, mas ela traz isso tudo de uma forma tão legal. E o seu conteúdo hoje, claro, você, graças a Deus, já é uma etapa super vencida, Amém. passada. Teremos outras que podem ser difíceis, mas não essa, como a gente já falou. Amém. Então, a tendência do seu Instagram, você tem o projeto Uma Linda Janela, mas ele é migrar, por exemplo, para a maternidade, para os ensinamentos, ou você continuará super firme nesse nicho? Eu vou seguir super firme nesse nicho. E falo com toda certeza, porque é o que as pessoas querem saber. Eu acho que, assim, é óbvio que eu vou compartilhar a minha vida paralela, né, além desse assunto, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem o pós-câncer, e o meu pós-câncer tá acontecendo agora, então eu acho que é uma parte importante também, de falar que é possível retomar um trabalho, se redescobrir, dar autoestima, falar sobre maquiagem, sobre skincare, sobre cabelo. Eu acho que é muito importante, só que as pessoas já podem encontrar isso em outros lugares e se identificar em outros lugares. Mas eu acho que esse é ainda um assunto que precisa mais espaço, e é o que as pessoas que me seguem querem muito saber e querem muito ouvir. Então, assim, sinto muito para as pessoas que falam, gente, mas ela só vai falar de câncer? Eu vou só falar de câncer, porque é muito gratificante eu terminar o dia e receber meus directs e saber quantas vidas são tocadas. E eu sei que esse é um trabalho muito importante para mim, que eu sou muito realizada, eu tenho um retorno financeiro, mas o retorno emocional que eu tenho disso, muito e para maior. minha causa, o que isso está sendo transformado, que em 2016, quando eu comecei, ninguém queria me pagar. Hoje em dia, ninguém nem titubeia, Não, hoje em dia você não sabe? tem data, conta para as pessoas a realidade. Então, assim, é porque realmente... Só para vocês saberem, faz boas semanas, meses que a gente agendou, porque essa moça não tem data. E ela é cara, paguem caro, porque ela merece. Martim tá gastando muita fralda. Que eu acho importante essa evolução do mercado também, né? Que eu sempre falo para uma marca, gente, eu comprei um blush porque eu vi fulana vendo. E por que na saúde isso não acontece? A gente precisa de referências na saúde. Então vamos tirar aquela linguagem engessada, quadrada, sabe? Muito científica, muito médica, porque a gente precisa acessar as pessoas, acessar as grandes massas que consomem saúde, que somos todos nós. Todo Só que mundo. desse jeito quadrado, a gente não consegue introjetar o que vocês estão falando. A gente precisa mudar a linguagem, que é o principal que eu faço hoje. Assim, acho que a linguagem tá passando por um grande desafio, que já melhorou muito. E eu vejo assim, poxa, mas de 2016 até aqui já mudou demais. Olha a abertura que a gente tem. A gente vê isso em Outubro Rosa, a quantidade de empresas que Que apoiam. apoiam, levantam a bandeira do combate ao câncer. Que maravilhoso, isso é maravilhoso. Que continuam o ano inteiro, sabe, falando, tendo carinho pelos colaboradores. Então, isso é uma grande conquista, e eu preciso falar que é em prol das marcas. As marcas estão conseguindo Claro. apoiar a gente, que a gente precisa do tamanho das marcas para apoiarem, a gente precisa dos investimentos das marcas para apoiarem, para botarem mamógrafos, para apoiarem as ONGs. Então, assim, esse é a gente precisa bater palma para elas também, né? Porque a gente escuta só crítica, só crítica, só crítica. Sim, a E indústria, não, por exemplo. estamos avançando, as marcas são muito respeitosas, a gente precisa saber com quem trabalhar ou reeducar. Às vezes eles não Perfeito. sabem. Perfeito. Às vezes é uma ignorância, né? Ignorância. Às vezes fala, nossa, mas eles estão falando isso comigo e não sei o quê. Gente, senta e comunique-se.
Fale, olha, não é bem por aí. Ah, eu quero só que você fale do autoexame. Não, olha, deixa eu te explicar, a gente precisa, para falar de autoexame, sempre falar do diagnóstico precoce e também da prevenção. Então, a gente tem que falar desses outros assuntos, porque o autoexame não vai funcionar sozinho, muitas das vezes. A gente precisa... Então, assim, você precisa ajudar essa marca também, que tá querendo já é maravilhoso, gente. A marca já tá querendo fazer Já alguma abriu coisa as com a causa, portas para né? isso, né? Chega de criticar. Vamos ajudar, vamos trabalhar junto, porque aí a gente cresce dessa forma que a gente tá vendo, graças a Deus, Outubro Rosa e a causa ganhando aliados. Que legal. Li, a gente bem assim, passamos por tudo. Antes só da gente terminar, que a gente tem sempre uma brincadeira, né, sobre palavras, eu queria, antes de eu falar o que eu penso, apesar de eu já falar bastante, eu queria te pedir o que você falaria hoje para mães, mulheres, homens, pais, filhos, amigos que estejam enfrentando ou desestimulados mesmo, ou porque tem alguém próximo doente, ou porque essa própria pessoa tá. Como que a gente acolhe essa pessoa sem ser por pena e dó? Eu odeio quando falam, ai, que dó dele. Eu não gosto de ter dó das pessoas. Mas é uma dificuldade também, né? O que falar para alguém que tá passando por essa situação? Eu acho que quando a gente ama muito alguém e quando a gente olha para outra pessoa e não pra gente, a gente vai saber captar o que aquela pessoa tá precisando. Porque é muito difícil eu dar uma linha que falar, eu preciso só de um abraço. Mas eu tenho amigas que eu queria só um abraço. Eu tenho amigos que eu não queria falar do câncer, eu queria só conversar. Fofocar. Tinha as outras que eu queria só falar de câncer. Então, dá espaço para esse paciente absorver o que ele puder de você. Então, esteja ali do lado dele, se coloque à disposição e no que você puder, tire essa carga dele com algumas coisas também funcionais. Então, vamos tirar esse paciente do mundo do câncer, porque ele já está inserido nele, que ele vai precisar estar nesse tratamento. Então, leva essa pessoa para sair, fala de outros assuntos, fala sobre o câncer se ela quiser, não fica receoso. Eu acho que o mais importante é que as pessoas façam parte da trajetória de alguém e das conquistas de alguém, porque essa pessoa também vai sair muito vitoriosa. Ai, que lindo! Bom, eu queria te dizer que eu tive uma aula sobre humanidade, sobre alegria de viver, sobre a vida valer a pena, não sei, eu sou positiva, mas eu me sinto muito privilegiada em várias coisas. E quando a gente fala, nossa, o principal é que eu tenho saúde. Quando a gente conversa com você, a gente vê que o principal é a nossa saúde. Então, nós somos o nosso principal templo. Se a gente não cuidar da gente, a gente sucumbe. E, nossa, eu tive assim, juro, eu tô saindo hoje leve. Eu tô saindo hoje feliz por a gente ter se encontrado, por a gente poder conversar. Pelo Martim, que é um sortudo de ter o pai e a mãe que ele tem. Ele escolheu muito bem. O Martim soube... Foi certeiro, ó. Porque você é um espetáculo. Que você possa continuar com essa sua religiosidade, essa fé. Que Deus falou muito com a gente hoje. Falou. Foi impressionante? Foi. Eu vou fazer esses recortes depois aqui nesse podcast, porque, olha... E por nos inspirar a termos fé, a olharmos o copo mais cheio, e que você continue florindo mesmo o mundo com seu conteúdo, ajudando as empresas, né? E as pessoas a entenderem que as empresas não são ruins, às vezes elas só não sabem. Muito, muito obrigada de coração, me emocionei, eu chorei, eu achei incrível saber que a gente não deve desistir nunca, sabe? Foi lindo, muito obrigada. Eu que agradeço, Beta, e você não tem ideia realmente o quanto você me estimula e me inspira diariamente. Eu comentei com o Caio antes da gente conversar, antes da gente se falar sequer, eu falava, gente, eu sigo a Beta e ela vai botar os filhinhos dela pra dormir, às vezes ela tá exausta, e você mostra as imagens da câmera indo lá, então isso é uma super referência de mãe,
de profissional para mim como mulher, de espiritualidade, que é uma coisa que eu ligo e que eu vejo muito em você. Então, assim, você é um ser humano que tem, não vou dizer que é completa, porque eu acho que todos nós somos falhos, mas você tem muitos pontos maravilhosos e você inspira pessoas que você nem imagina. Ah, Em que muitos linda. deles, não é só um, sabe? E isso é lindo de ver um ser humano, né? Porque às vezes tem dificuldade de achar uma coisa em alguém e você tá perto da completude. Ah, muito obrigada. Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes. Vamos reclamar das coisas boas. Reclamar dos perrengues. Vamos encontrar soluções É pra vida e viver. isso. Porque a vida é saúde, autoestima é saúde, a gente se amar faz parte da saúde também. E quando você fala, eu vou dormir abraçada com o Martim. Ontem eu cheguei eu vi os meninos, coloquei eles na cama, mas eu não consegui esperar eles dormirem. Eu tive um evento filantrópico. E eu voltei meia-noite. E aí, de repente, eu só ouvia o barulho da minha porta. Eu fingi que eu tava dormindo. Aí entra o Valentim quietinho. Ele deitou do meu lado. Ele só falou, mãe, você já chegou? Ai, Aí eu agarrei ele e falei, Valentim. Eu ia falar Francisco. Aí Valentim, quando a gente fica velho, a gente começa a confundir os nomes. Falei, Valentim, eu te amo, meu filho. Eu te amo, pode dormir aqui. Eu sei que você tá aqui, pode dormir. Já cheguei, pode dormir. Porque não tem nada. Não Eu tem sei nada. que, pro desenvolvimento da criança é importante dormir sozinha. Mas pro meu desenvolvimento, não. Ele vai dormir sozinho muito Aos tempo. 18 anos, ele vai estar dormindo sozinho. E é isso, eu acho que a gente passa tanto tempo longe e também em busca das nossas felicidades, né? Eu não sou feliz só sendo mãe. Uhum. Eu sou feliz em vários momentos do meu Exato. dia. E quando eu posso, dormir abraçada, seja com ele, ou eu lembro de eu fazer isso com a minha mãe. E era o que me acalmava. Então, achei muito lindo, porque me remeteu a ontem. Durma muito Lindo. com o Martim. Durmo. Beija muito o Martim. Mas ele é independente, desapegado, sagitariano. É Ele, mesmo? assim, agora ele cismou que quer dormir na caminha do lado, não no berço. Saiu do berço sozinho. Agora dorme na cama do Maravilhoso. lado. Às vezes fala, vem dormir na cama da mamãe. Não, mamãe. Cama dele, no quarto do neném. Aí eu tenho que ir lá ficar na caminha dele. Menino, você virou adolescente? Desapegado. Ai, que Ele não se lindo. prende muito num lugar só. Ele tá feliz onde ele estiver, graças a Deus. Ai, que bom. Isso é ótimo. Graças a Deus. Muito, muito Obrigada. 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 Eu vou fazer uma... Agora é muito rápido. É jogo rápido Ai, mesmo. meu Deus, não Mas sei por quê. a gente tem uma brincadeira, digamos assim, que é como a gente se enxerga em diferentes fases da vida através de uma palavra. Uhum. Então, na infância, adolescência, jovem adulta e depois no futuro. E quem foi a Linda na infância, em uma palavra? Solitária. E na adolescência? Punk. Eu era punk. Era mesmo? Que Eu gostava de legal! Ramones, de Sex Pistols, mas Que eu acho que legal! E como jovem adulta? resiliente, E como adulta? feliz. E no futuro, como uma velhinha? Me vem a palavra legado. Eu queria poder deixar um grande legado no mundo. E eu espero chegar até velhinha, deixando algo. Não, você já deixou. Só queria te dizer que você já deixou. Acabou! Produção, não vou mais gravar podcast porque não vai mais nem ter graça, entendeu? Olha, que incrível, que honra. Muito, muito, muito Mesmo. obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo aqui hoje se emocionou de uma maneira positiva. Obrigada. E você já deixou seu legado. E que a gente possa espalhar esse legado. Gente, apoiem o projeto Uma Linda Janela. Chamem a Linda nas empresas. Ela tem um conteúdo riquíssimo, importante, acolhedor e que muda a vida das pessoas. Não deixem de conhecer mais ela e que todo mundo tenha essa oportunidade que eu tô tendo hoje. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo. Pessoal, muito obrigada. Foi uma honra. Eu me emocionei, eu ri, gargalhei, chorei de novo. Deus falou com a gente. Acreditem no potencial do ser humano. Só digo isso. E sejam felizes. A vida
ela não é curta, mas ela é breve pelo tempo que a gente gostaria que ela durasse. Um beijo, até a próxima. Tchau.